Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Fábio Damasio. Estou gravando esse vídeo que foi referente à aula que foi ministrada ontem, dia 17/6, e é mais para esclarecer as dúvidas daqueles alunos que não conseguiram, por problema de conexão ou por qualquer um outro motivo, não conseguiram assistir a aula, tá? Então, o que foi falado, eu vou falar aqui de uma forma mais resumida. Eu procuro gravar uma aula, eu quero gravar a aula separadamente, tendo em vista que durante as interações, senão ficaria um vídeo muito comprido, né? Por isso que eu acabo não gravando. Então, vamos lá. Então, esses aqui são os temas que serão abordados na matéria de administração de produção, tá? São 10 temas que nós abordaremos, e a previsão da nossa aula, da nossa avaliação, é para o dia 15/7, isso caso não ocorra nenhum tipo de mudança no cronograma, tá bom? Caso venha a mudar, eu informo a vocês. Então, a primeira coisa que nós vamos falar é sobre quais são os principais conceitos da administração de produção. Então, ela é o quê? A atividade de gerenciar recursos destinada à fabricação e à oferta de bens e serviços. Observe que aqui ele está falando também de serviços. Quando nós falamos de produção, nós não estamos falando somente de linha de produção, chão de fábrica, né? Então, toda organização que produz algum bem ou serviço precisa gerenciar e programar a produção, tá? E aí tem um outro conceito também que eu acho bem interessante, é administração da produção ou administração de operações, esse nome também tem sido muito utilizado, é a função administrativa responsável pelo estudo e pelo desenvolvimento de técnicas de gestão da produção de bens e serviços. Então, antes de mais nada, para falar sobre administração de produção, ela busca dois objetivos no processo produtivo, que é atingir a eficiência e a eficácia. O que seria eficiência? É o ato de fazer as coisas certas, né? Então, quando nós falamos sobre eficiência, nós temos que pensar na atividade meio, sendo que a eficácia ela trabalha mais com a atividade fim, né? Então, fazer certo as coisas é eficiência, fazer a coisa certa é eficácia. Então, quando nós falamos de eficiência, nós trabalhamos o quê? A utilização adequada dos recursos empresariais, utilizar o método e procedimento adequado, executar corretamente a tarefa, aplicar da melhor maneira possível os recursos da empresa. Então, pensando, por exemplo, no objetivo da escola, por exemplo, da ESA, o que seria a eficiência? Seria ministrar, né, aulas utilizando todos os recursos, toda a metodologia aplicada pelos professores, e a eficácia seria o quê? Fazer com que os alunos saiam entendendo a matéria, fazer com que o aluno consiga absorver melhor maneira possível o conteúdo ministrado em salas de aula. Então, quando nós falamos também de eficiência, nós pensamos em dois aspectos que trata da eficiência, que é a racionalização, né? Que basicamente seria o quê? Você saber escolher os métodos, você aplicar tudo isso de maneira consciente e inteligente, racional, né? Então, buscar a maneira mais adequada, menor custo de produção, redução de estoque, redução de trabalho na produção, tudo isso está relacionado à racionalização. E também a produtividade, que é uma decorrência da eficiência, né? E à medida que a produção é eficiente, ela alcança maior nível de produtividade. Então, o que significa produtividade? Às vezes, você produzir mais com mesma quantidade de insumo, por exemplo, de recurso, ou até mais com menos. Então, quando nós falamos de produtividade, é você melhorar o seu nível de produção, tá bom? E sem gastar mais também. Então, olha aqui um exemplo nesse slide que fala sobre eficiência e eficácia, né? Observe que o indivíduo que está empurrando essa bolinha, ele está atingindo a eficácia. Por quê? Porque ele está conseguindo atingir o objetivo antes dos outros. Os demais que estão com o cubo, eles estão sendo eficientes? Sim, estão sendo eficientes. Eles estão atingindo o objetivo? Talvez, não tão rápido como aquele que está com o modelo redondo, né? Então, ambos estão conseguindo, né? Vão conseguir atingir o objetivo, só que a eficácia ela está sempre um passo à frente, né? No objetivo final, que é chegar ao destino, tá? Então aqui nesse slide, depois vocês vão verificar, eu trouxe também, além da eficiência e eficácia, um pouco sobre o que é efetividade, que eu entendo que é mais
como se fosse uma soma da eficiência e da eficácia, tá? Então aqui nós temos, por exemplo, pegar alguns itens. Eficiência trata sobre custo, eficácia, resultado e efetividade, impacto, né? Olha aqui como é a soma. Eficiência, fazer corretamente. Eficácia, fazer o que deve ser feito. Efetividade, fazer corretamente o que tem que ser feito. E aí vocês têm também, eu vou disponibilizar os slides para vocês, essas informações todas aqui abaixo também. E vocês vão perceber que a efetividade também é muito importante no processo produtivo. Aqui tem um quadro que eu achei muito interessante na apostila, que ele demonstra a proporção entre o alcance dos objetivos e utilização dos recursos. Então nós vamos pegar um exemplo aqui. Quando você tem um alto alcance dos objetivos e mais uma baixa utilização de recursos, você consegue ser eficaz, mas você não consegue ser eficiente, né? Desculpa. Porque você acaba atingindo o objetivo, mas você acaba tendo desperdício. Então você está sendo eficaz, mas você não está sendo eficiente, né? Pegar um outro exemplo. Quando a utilização do recurso ela é otimizada, ela é alta, ela é ok, mas o alcance dos objetivos é baixo, você está sendo eficiente, mas você não está sendo eficaz. Eu dei um exemplo ontem na sala de aula. Você pega um jogo de futebol, por exemplo. Ser eficiente, por exemplo, é você não tomar gol, né? Você não tomar gol, você fazer gol, você está sendo eficiente. Ser eficaz é você ganhar o jogo, né? Porque às vezes você pode fazer até 3, 4 gols numa partida, mas e se você perder de 5-4, por exemplo, né? Então, a eficiência está na atividade meio, lembre-se sempre disso. A eficácia está em atingir o objetivo, no fim, tá? Aqui nós falamos também sobre algumas coisas relacionadas ao planejamento, tá? Então, quando nós falamos sobre planejamento, a gente tem que falar de algumas formas de forma que elas se harmonizem, tá? Então vem aqui planejamento, organização, direção e controle das operações produtivas. Então, organização, o que é? O processo de juntar, combinar os recursos produtivos, pessoal, matéria-prima, equipamento, capital. É você saber alocar as coisas certas no lugar certo, de maneira organizada, o próprio nome já diz. Você fazer de uma forma organizada. Isso daqui é a organização que nós tanto falamos, tá bom? Não adianta você ter uma ótima empresa, uma empresa com uma baita de uma capacidade, se você, por exemplo, coloca recursos humanos num lugar que não deveria, e aí acaba descobrindo e defasando algum outro setor. Você tem que fazer tudo de uma forma organizada. Não adianta você fazer investimento na área errada, você tem que organizar, tem que ser tudo corretamente, tá bom? A direção é o processo de transformar os planos que estão no papel em atividade concreta. Então você faz o planejamento, nós vamos ver daqui a pouco sobre planejamento, faz todo esse planejamento e começa a colocar em prática. Então, por exemplo, eu tenho a intenção de ter uma transportadora e eu quero fazer com que essa minha transportadora seja a maior transportadora do país. Eu vou fazer um planejamento em cima disso e aí eu preciso começar a colocar em prática. O que eu preciso fazer? Eu preciso comprar caminhão, preciso contratar pessoas, eu preciso investir em marketing, eu preciso montar bases em outras cidades, por exemplo, em outras regiões do país. Isso daí é a direção. Eu tiro do papel e coloco na prática, tá bom? E controle, óbvio, né? Eu até dei o exemplo de um professor que eu tive que falava justamente sobre isso, né? Controle, é impossível você melhorar aquilo que você não mede. Então, você tem que ter controle daquilo que você está fazendo, né? Saber se você está fazendo tudo de maneira correta e se você não tiver, para você tomar as medidas corretivas, tá bom? Aqui nós estamos falando sobre os 3 tipos de planejamento, que é o planejamento estratégico, tático e o operacional. A gente vai ver mais aqui na frente que acaba ilustrando melhor. Então, quando nós falamos de planejamento estratégico, envolve a alta administração, é a visão da empresa, né? Então, é uma coisa mais ampla, mais abrangente. O tático envolve mais a gerência, visão por unidades de negócio ou departamentos. E o operacional já é a parte de supervisão, uma coisa mais a curto prazo. Observe que o planejamento estratégico ele trabalha com foco no longo prazo, o tático no médio prazo e o operacional no curto prazo. Então observem sempre isso, tá? Vamos usar um exemplo, por exemplo, da escola essa, né? Digamos que a escola queira se transformar numa universidade dentro de 5 ou 10 anos, por exemplo.
Isso vai ser decidido por quem? Pela alta administração. Então você pega ali um planejamento estratégico, eles vão falar, olha, nosso objetivo é esse, né? Daqui 5 anos ou 10 anos que seja, a gente vai se tornar uma universidade. Aí vai passar para o planejamento tático. O que eles vão fazer? A gerência vai começar a falar, opa, peraí, mas vamos lá. Então, qual unidade vai trabalhar, né? Como vai ser feito isso daí? Quais são as documentações, quais são as estratégias, porque apesar de ser planejamento estratégico estar lá em cima, mas como que nós vamos fazer, né? Então eles vão viabilizar aquilo que foi colocado no papel, né? E o operacional executa, né? Então eles vão fazer a execução daquilo que foi planejado, né? Que foi estruturado pelo planejamento tático e vai colocar em prática o operacional, tá bom? Aqui nós temos um quadro também que vocês podem ver nos slides, que ele faz uma comparação em relação ao planejamento estratégico, tático e operacional, tá bom? E aí aqui, pessoal, eu passei alguns exercícios, tá? Olha que interessante, o que eu falei para o pessoal na sala durante a aula, tá? Eu estou buscando alguns exercícios de concursos públicos, porque eu acho interessante também a gente estar preparado aí para concurso público. Então, tem aqui o exercício, o primeiro slide vai ter a pergunta, vou pedir para vocês responderem, não precisa me entregar, e aí a resposta já está no próximo slide. E aí são 3 questões dessa mesma maneira, tá bom? Aqui, essa é a primeira aula sobre o tema 1, e a gente vai falar agora sobre o tema 2 em outro vídeo.